Olá, estudantes do sétimo ano! Nesse vídeo, nós vamos relembrar sobre as briófitas e as pteridófitas. Então acompanhem comigo. Quando nós falamos em briófitas, nós temos que lembrar que elas são plantas avasculares, que não possuem vasos condutores, nem de seiva bruta, nem de seiva elaborada, que nós chamamos de xilema e floema. O transporte de água e de sais minerais ocorre por difusão, ou seja, de célula a célula. E esse processo é muito lento, por isso essas espécies não podem ter um porte muito grande. As plantas desse grupo possuem tamanho pequeno, atingindo poucos centímetros. Por exemplo, os musgos, esses que aparecem ali na imagem, além das hepáticas. E nós encontramos essas espécies em ambientes úmidos, locais úmidos e sombreados, porque eles dependem da água para a reprodução. As briófitas não possuem sementes, nem flores e nem frutos. Observem na imagem como elas são simples. Essas plantas têm uma estrutura muito simples e não apresentam raiz verdadeira, nem caule verdadeiro, nem folhas verdadeiras. Mas o que eles apresentam? Estruturas que se assemelham. Filoide, que lembra a folha, o cauloide, que lembra o caule, e o rizoide, que lembra uma raiz. O filoide é uma estrutura laminar que contém a clorofila e realiza a fotossíntese. Reparem na imagem. O cauloide é uma haste principal que prende, que tem nele organizados os filóides. E o rizoide fixa a planta ao substrato. Essas plantas necessitam fazer reprodução. Como elas não têm sementes, elas têm outras estruturas para esse processo. Tem a fase do gametófito, como o nome já está dizendo, produz os gametas, e a fase dos esporófitos, que produz os esporos. Repare nesse ciclo que ocorre uma alternância entre gametófitos e esporófitos. Repare na imagem, passo a passo de como acontece a reprodução. Na planta feminina, forma-se os esporófitos, ou seja, a produção dos esporos, que são levados pela água. Aí a dependência da água. Os esporos vão germinar e originam novas plantas, plantas masculinas ou plantas femininas, que vão produzir os seus gametas, ou seja, gameta masculino anterozoide e gameta feminino oosfera. Na presença dessa água, o anterozoide vai encontrar a oosfera e vai ter a fecundação. E as pteridófitas? São vasculares, produzem, têm na sua estrutura vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada, xilema e floema. É uma diferença se comparada às briófitas. Possuem raiz, caule e folhas verdadeiros, mas não possuem flores, frutos ou sementes. A maioria das pteridófitas é terrestre e vive preferencialmente em ambiente úmido e sombreado, ou seja, essa samambaia da imagem também depende da água para a reprodução. Nessas estruturas, nessas imagens, nós percebemos as raízes verdadeiras que fixam a planta no substrato, o caule, que é subterrâneo e horizontal, que nós chamamos de rizoma. E nós observamos as folhas, formadas por folíolos, que nesses folíolos nós encontramos as estruturas que estão associadas à reprodução, os soros. Já que estamos falando da reprodução das pteridófitas, elas também têm uma alternância de geração. A planta assexuada produz os esporos, fase esporofítica. E também origina um protalo, que é a parte sexuada, que vai produzir os gametas, a fase do gametófito. Aqui nós também temos o ciclo, onde esses soros, que estão lá nos folíolos, liberam os esporos. Vai ocorrer a germinação e formar o protalo. No protalo se origina os gametas masculino e feminino, que se encontram graças à água e originam uma nova planta. Nesse vídeo, nós relembramos sobre as briófitas e pteridófitas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!